Boa noite, Ricardo. Como é que você está? Está me ouvindo? Aqui na parte de soluções internas. Boa noite, Júlia. Está me ouvindo? Opa, boa noite, professor. Boa noite, Júlia. Boa noite. Boa noite. Pô, reta final, hein? Bora lá, né? Bora. Deixa eu só aqui já preparar e finalizar aqui com chave de ouro. Apresentar nossas últimas técnicas de negociação, né? Estavam faltando. Bom, ficou faltando bem pouquinha coisa para hoje. E aí, nós vamos fazer dois exercícios e um deles vai ser com cultura organizacional. Eu coloquei lá nos grupos um Excel para você completar, para saber que tipo de cultura você está vivendo hoje e gostaria de viver. Porque, assim, às vezes a gente chega, vai administrar um conflito e a gente manda as pessoas embora, porque elas estão causando confusão, mas o conflito permanece. E isso é muito comum. Como resolver aquilo que o olho não enxerga? Mas é o que é a questão da cultura, a cultura organizacional. Então, é algo que está dentro da nossa programação e eu vou apresentar para vocês hoje, mas aí de uma forma diferente. Nós vamos fazer um caso de negociação. Hoje nós vamos ter dois exercícios. Vou ter um exercício extra e bem bacana, né? Então, vou apresentar só aquilo que está faltando mesmo, pouquinha coisa, tá? Para completar as técnicas. Depois, nós vamos aí sim fazer os exercícios. Então, ó, primeiro de tudo, a gente faltou falar do que são as 4 regras de ouro, da mediação. Então, assim, o que seria isso? Né? O mediador, antes de eu falar de mediação, vou falar o que o mediador é. Aqui, ó, tem esses nossos últimos slides aqui, a parte de administração e mediação. O mediador, ele é um terceiro que vai ajudar as partes a se entenderem. Existem 3 tipos de mediador. Mediador facilitador, que é aquele que tem, ele organiza a reunião, organiza a ordem de apresentação. Eu tenho o mediador formulador, que é aquele ou aquela que entra na negociação com poder de persuasão, e eu tenho o mediador manipulador, que é aquele que tem poder de pôr ponto final à disputa. Então, assim, é muito comum as pessoas terem o papel do mediador. Mas quando é que a gente usa um mediador? Quando a gente não conhece as pessoas, quando a gente não conhece a situação, quando a gente não tem a expertise técnica necessária, a gente chama um terceiro para ajudar a gente. Assim, judicialmente, quando eu não posso me envolver diretamente por causa de algum conflito de interesse, você pode chamar um terceiro para te representar. Esse mediador pode ser um advogado, né? E ele pode ter algum poder de resolução do caso. Muito bem. Essa parte de slides a gente terminou, mas aí eu queria mostrar aqui para vocês, né, que temos também as técnicas de negociação faltantes, né, porque a gente falou de 22 técnicas até agora, seria a regra de ouro da mediação. Bom, para qualquer mediação existente, você tem que ter um grau de atenção bem grande, mas, assim, as técnicas principais de mediação são, então, lá no nosso material, são, primeiro, quando você for ajudar alguém, você deixa a pessoa falar. A não interrupção é uma das regras principais, porque você já viu quantidade de gente que não deixa você falar e quer falar, ou quer falar o tempo todo,
e você tem que ficar ali fazendo silêncio e tal, ou então você interrompe demais. Então, assim, a não interrupção é muito importante a pessoa botar aquilo para fora. Tá? Depois, o respeito mútuo tem que se ter, a confidencialidade, os assuntos não podem sair dali, e depois a resolução, né? que é o acordo registrado, colocado em ação ali. Além dessa técnica que ficou faltando, existe uma técnica japonesa de construção de consenso, chamada de nemawashi. Nemawashi vem do japonês cavar em volta de uma raiz de uma árvore. Imagina que você queira transplantar a árvore de lugar. Você tem que arrancar ela, cavar ela pela raiz e levar ela inteira. Isso significa para a negociação que é um ataque em forma de cerco. Eu não ataco diretamente, eu não negocio diretamente. Se eu tenho um assunto complexo para lidar, eu pego esse assunto, vamos supor que eu tenho que negociar com 10 pessoas. Eu negocio com elas em separado, uma a uma, para ver o que tem de consenso entre elas, e aí eu negocio. Eu tive uma turma que terminou segunda-feira, eu falei para vocês, tinha um aluno lá que tinha que negociar com 300 pessoas. Entendeu? Então, nomeia grupos, pequenos grupos, negocia com cada um deles em separado, vê o que eles têm em ponto comum, depois fecha essa negociação. Isso acontece muito em Brasília, isso acontece muito em negociações de política, onde o pleito nunca é o que revela, o voto não é revelado no pleito ali. O voto é construído antes, com apoio de quem vai votar a favor, quem vai votar contra, que bancada vota de que jeito. Tá? A outra coisa que a gente tem, aqui a gente não vai poder utilizar, é a questão do gerenciamento do espaço físico. Procurem evitar. A técnica é que quanto mais as pessoas estão próximas uma das outras, mais fácil delas terem acordo. Quando tem obstáculos, tipo uma mesa bem grande entre uma pessoa e outra, você gera o que chama-se de posição de oposição. É um arquétipo na cabeça da pessoa. Bom, eu estou em lados opostos. Então, a técnica é você evitar ficar muito longe do outro e com muitos obstáculos entre um lado e o outro. Tá? Você pode, por exemplo, pegar uma posição de 90 graus assim, entre uma parte e outra, que fica mais fácil você negociar. Finalmente, a gente vai falar dessa questão de lidar com emoções destrutivas, que é uma das técnicas, a técnica final aqui do curso, vai ser feita no exercício de hoje. O exercício de hoje, ele é uma negociação interna de melhoria de um departamento comercial da empresa, né? E depois vocês vão administrar um conflito de uma sucessão de empresa familiar, onde a questão da cultura vai entrar bastante forte assim, e aí a gente vai ver. Quando eu falo cultura, não é só cultura de país multinacional, multicultural, nem intercultural, que é de profissões. Eu estou falando cultura organizacional. Essa é que dá muita confusão. Então, nós vamos ver os exercícios a partir de agora. Vou formar aqui as duplas. Deixa eu ver, estamos 7 pessoas aqui. Vamos formar duplas. E aí eu vou colocar os papéis nos grupos. Então, esse caso que vocês vão negociar agora, a gente vai fazer o último treino, tá, de alternativas, opções e zonas de possível acordo. São 2 pessoas. Eu tenho o Bruno e tenho o Zé Antônio. Um é diretor financeiro, outro é diretor comercial. A história é a seguinte: foi aprovado um aumento para todos os departamentos da ordem de 5%. Só que o Zé Antônio é o cara do departamento comercial e que vem mostrando resultados assim, muito bons, um atrás do outro, e ele quer pleitear para o departamento dele 8% individualmente. Então, o Bruno, por outro lado, é uma pessoa avessa a risco, ela não quer. Ele é uma pessoa arrojada, tolerante a risco, e o Bruno não, é uma pessoa avessa a risco. E aí vocês vão negociar com esses perfis distintos.
e que muitas vezes é isso que leva à irracionalidade, leva à dificuldade de negociação. Então, eu vou separar as duplas, vamos ver quem negocia com quem. Eu vou colocar aqui as instruções no grupo, aqui agora. Né? O nome do caso chama-se limite orçamentário. Diferente das outras negociações, vou até mostrar aqui, ó. Diferente das outras negociações, essa é uma negociação tipo 3. Ah, não, é tipo 2 mesmo. É porque em sala de aula eu faço ela como uma negociação com 3 partes. Mas aqui eu vou fazer com 2. Então, é uma negociação tipo 2, é uma negociação interna. Aparentemente, ela é uma negociação distributiva, que tem um item só, que é o percentual de aumento. Tá? Tem zona de possível acordo, que é de 5% a 8%, então não vou pedir isso para vocês, só quero alternativas e opções, tá? Que a sopa já é dada. Não tem mediador, vamos fazer sem mediador. Temos 2 principais aqui, que são 2 diretores, e não temos a presença do agente. Então, o que a gente vai trabalhar aqui, analisa as OPAs, já é dada, né? Alternativas e opções. Vocês vão me mandar, eu vou dar feedback um por um, tá? Planejar a negociação, vamos empregar aquela técnica de criar valor antes de distribuir. Então, essas opções vão ser discutidas primeiro para arrumar um jeito de se conseguir os 3% lá para o Zé Antônio, de que jeito, de que forma. Utilizando critérios objetivos. Vocês vão definir isso, conhecendo o interesse das partes, possivelmente lidando com o dilema prisioneiro, porque, vejam, os 2 departamentos são da mesma empresa. Um é financeiro, outro é comercial. Mas se cada um pensar só no seu, ninguém vai a lugar nenhum. Então, o dilema prisioneiro é algo que esteja presente aí. Conciliar interesses, criar opções de ganhos mútuos que expandem o tamanho do acordo é o que a gente vai fazer antes. E, para isso, quando vocês mandarem o que são as opções alternativas, tá? No que vocês virem isso, vocês mandam para mim, e aí eu falo com vocês o que poderia melhorar para vocês iniciarem a negociação. Explorar técnicas para extrair informações, aplicar conhecimentos adquiridos, analisar e avaliar os resultados, autoavaliar e internalizar os conceitos aprendidos. Então, essas são as nossas missões do exercício, do penúltimo exercício que nós vamos fazer aqui. Tá? Eu vou pegar aqui, então, os casos. Os casos não, vou pegar aqui instruções, colocar aqui, o caso chama-se limite orçamentário. E vocês vão mandar aqui para mim, Ó. E no final eu só quero saber qual foi o percentual da negociação, né? Um da dupla vai me passar e os detalhes do acordo. Então, estou colocando aqui as instruções para vocês. Grupo 1, grupo 2, e aqui o papel 2. Cadê? Caso, né? Papel 2 e o papel 1. E aí, diferente das negociações que fizemos, todas elas foram negociações externas. Essa aqui é uma negociação interna. Essa aqui é uma negociação... Eu estou negociando aumento de orçamento. Ah, professor, mas, poxa, eu ainda não negocio isso, mas prepara, que a tendência é lá na frente você negociar assim. Deixa eu ver aqui com Júlia. Júlia, você é de qual grupo, Júlia? Do grupo 2, prof. Com quem você tem negociado? Eu negociei com o Ricardo e com a Juliane a outra vez. Quer negociar com a Juliane? Sim, Pode ser, Juliane? Então, Júlia e Juliane. Beleza.
Deixa eu ver aqui. Marili, você negocia com quem? A última foi com o Carlos, com o Guto. Continuar? Pode. Beleza, então, Marili e Carlos. É, Eduardo, você negocia com quem, Eduardo? A última vez foi com o carro. Com o Carlos. Deixa eu ver. Tá Vamos fazer. disputado. É, aqui tem 3. Ricardo, Jeremias, você está em qual grupo? 2. Eduardo, você está em qual grupo? No 1. E Ricardo, você está em qual grupo? Eu tô no 1, professor. Então, Grupo 1. tá. Então, Eduardo e Ricardo e Jeremias. Vamos fazer um 2 contra 1 aí. Aí sim, hein? Quero ver, hein? Vamos ver se arranca dinheiro do homem aí. Essa aí é que para quem é bom de negociar, vai pedir aumento de orçamento é arrancar dinheiro aí, hein? E aí, vão fazer isso, vou criar aqui os grupos agora, vão ler o caso, vão mandar para mim. Como sempre, né? Isso está treinando vocês para o trabalho. No final da aula, nós vamos falar sobre trabalho, tá? Vamos fazer um exercício muito bacana de um caso real, nascido de um trabalho de sala de aula, que é um caso de uma sucessão familiar, uma empresa, processo de sucessão de uma empresa familiar de calcário dolomítico em Goianésia, que o aluno, né, trouxe para a gente. E, poxa, tem uns insights muito bacanas. E eu não sei se vocês fizeram aquele questionário que eu mandei em Excel. Fez, Júlia? Então, aí depois eu vou comentar, né, vendo como é que aplica na empresa, porque é uma coisa boa, é uma habilidade que vocês podem chegar para as empresas e apresentar. Analisar a sua e depois eu vou analisar de vocês, tá? Depois você deixa aí preparadinho para depois a gente ver o que saiu, tá? Então, vou criar aqui agora. Não, são 7h18. 7h35 voltamos, pode ser? Aí já fazemos direto? Então tá, ó. 7h35 estamos de volta. De qualquer maneira, já vou colocar os grupos aqui, tá? Já vou formar tudo direitinho as salas. Qualquer coisa você me chama aqui no Zap, eu estou aqui aguardando vocês. Tá? Então, deixa eu criar O professor logo. cortou meu áudio aqui, eu não escutei o que o senhor falou. O Então, trabalho é até 7h35 ou é intervalo? intervalo até 7h35, mas eu já vou Ah, dar tá. agora aqui os trios, as duplas, né? Deixar. A partir de 7h35 eu vou receber aí as opções alternativas. Não precisa de Zopa, tá? Porque a Zopa é 5 a 8%. Isso aí não tem mistério. Beleza? Então, vou lá. Vou criar aqui agora. São 4 salas. Primeira sala, Júlia e Juliane. Segunda sala, Marili e Carlos. Terceira sala. Ah, não, são 3 salas, caramba. Tá. Beleza. Foi. Aí agora é só entrar nas salinhas.
Isso até. Tranquilo. Oi, Marili, boa noite, tudo bem? Não, vamos até 8h30, eu acho que dá até 8h15, dá para você terminar a negociação sem problemas, tá? Tá de boa, tá? Eu paro isso aqui. Pessoal, pessoal, vamos retornar. Pronto, agora que estamos todos aqui, bom, primeiro essa era uma negociação distributiva, a negociação de um item só. Então, a técnica importante para ser utilizada é transformá-la em integrativa. Por isso é que a gente fala das opções, por isso é que a gente aumenta o tamanho do bolo. Então, por exemplo, olha o que vocês fecharam aqui. Bom, se bem que a Raíssa fechou 2 anos, quando ela me mandou o resultado de 6,5 no primeiro, 6,5 no segundo, eu falei, caraca, tu fechou de 13, é isso mesmo? Aí que eu entendi que ela contou os 5, ela contou os 5 desse ano, 5 no ano que vem, 1 ano e meio esse ano, outro ano, 1 ano e meio ano que vem. Então deu 13. Mas, assim, como a negociação era para 1 ano só, como era para 1 ano só, então aí depois elas voltaram lá e, peraí que está errado isso aqui. Aí voltou para 1,5 mais 1,5. Né? Porque, assim, é uma forma, você pode quebrar o acordo em vários itens administráveis que você pode, né, conseguir aplicar o acordo. Então, olha o que eu recebi aqui. Esse da Raíssa. Teve um outro aqui, que foi 7%, com a meta da UPX gerar no mínimo 12%, ou seja, 2% a mais que a média do lucro existente, visto o bom desempenho apresentado e maior percentual de recurso liberado. Essa meta vale também para as 2 divisões, Fabril e TI, o que não ocasiona um precedente para pedirem aumento de orçamento e se conquistarem através de bater a meta, pois a divisão que ultrapassar os 12% poderá ter uma porcentagem melhor no orçamento do ano seguinte. A UPX, diante do acordo, o qual não totalizou os 8% almejado, irá rever o plano de crescimento para o ano seguinte, para ver o que menos impacta para deixar no próximo orçamento, comprometendo-se com a manutenção da qualidade do serviço, destacando que o valor vai trazer aumento de produtividade, além de investimento em treinamento de equipe, gestão e realocação de colaboradores. Que foi coisa que eu falei, eu dei feedback bastante para vocês. É engraçado, né, que a gente tem a atenção muito focada, a gente viu isso, questão do foco, muito foco no dinheiro, para onde é que o dinheiro está indo. Mas tem coisas acessórias que enriquecem a negociação. Treinamento, capacitação, realocação de pessoal. Alguns aí enxugaram um quadro, né? Se eu for ver aqui essa nova presidência do Flamengo, aí os caras estão mandando todo mundo embora. Pô. Num dia só foram 40 profissionais do departamento médico, inclusive o médico-chefe Márcio Tanuri, e chamaram aquele cara que era da seleção para tomar conta do departamento. No dia seguinte, ele botou todo mundo para fora. Então, assim, esse tipo de quando você está negociando um aumento de orçamento, é bom que você tenha várias opções à manga para poder oferecer. Porque, caso contrário, nem eu, você quer 5, eu quero 8. Nem eu, nem você, 6,5. 6,5 é ruim para os dois. Mas uma negociação distributiva, ou seja, só dinheiro, só percentual, só aumento tal, acaba sendo nem eu, nem você, 6,5.
que nem sempre nem eu nem você é bom para os dois. Nesse caso, é ruim para os dois, porque um já deu a mais do que deu para os outros. E o outro não consegue, com 6,5, fazer as mudanças que gostaria ou que necessitaria, certo? Da Juliane, que foi o último acordo, foi aqui, ó. Fechamos 5% inicial, conforme a meta de vendas for sendo atingida, esse pessoal sobe até o máximo de 8%. Você vai gradativamente, né, à medida que os resultados forem acontecendo, vai dando um pouquinho, vai dando mais um pouquinho, né? Vai dando mais um pouquinho. Isso é bem justo isso daí. Então, esse exercício, pessoal, teve a finalidade de ver essa questão da armadilha da distribuição, da negociação distributiva, que é um item só. Então, para não ficar num item só, a gente cria valor, depois a gente distribui esse valor, né, para ter o que distribuir, senão vai ficar aquela briga e que não chega a lugar nenhum. Treinamos também alternativas. Que alternativas seria? Bom, cada um dos seus... Já teve gente, eu vou embora da empresa, eu peço para sair do departamento. Ou então negociar com o superior. Vai passar o colega é uma alternativa. São todas alternativas bem ruins aí. Verdade seja dita, mas é o que poderia acontecer de alternativa. Negociar direto com o CEO, negociar direto com o conselho de administração, seria a alternativa. Bom, vamos para o nosso último exercício. Esse exercício nós vamos fazer em 2 grupos. Tá? Eu vou colocar aqui. É um caso, mas é um caso muito legal que nasceu de sala de aula. Tá? E eu vou colocar aqui, é um caso, é uma instrução só, não tem um lado e outro, não seria uma sessão de consultoria. Aliás, eu acho que eu vou fazer o seguinte, vou deixar um grupo só e deixar vocês debatendo aqui, eu só tiro o áudio e vídeo e fico aqui olhando o que vocês estão fazendo. Né? E deixa eu só colocar aqui o nome do caso, chama sucessão familiar. E aí eu vou falar, nesse caso... Casos de família? É uma negociação... eu vou contar um pouquinho da história do caso, aqui rapidinho, para vocês depois irem lá. Foi um caso que aconteceu aqui em Goiás, Goiânia, na FGV de Goiânia. Então, eu tive lá, aí um aluno, esse trabalho que vocês vão fazer, ele quis contar esse caso sucessório, esse caso do processo sucessório. Só para vocês terem uma ideia, no Brasil, 95% das empresas, as pequenas e médias, são de origem familiar. Tem lugares no Brasil, então, no sul do Brasil, isso é muito comum. Sabe? Tem famílias, clãs e gerações. E, nesse caso, era um fundador com pouco estudo, mas muita sagacidade empresarial, criou uma empresa, criou 4 filhos, ele e a mulher, e a empresa dele é de calcário dolomítico, era uma mineradora. Só para vocês terem uma ideia, calcário você usa para cimento, usa para fazer tinta, solvente, e usa para corrigir solo no Brasil. Nosso solo, que é um solo muito ácido. Então, o calcário dolomítico, ele equilibra o pH do solo, tornando ele neutro. E essa empresa aí tem 3 minas. Aqui no Brasil, o maior produtor de calcário do mundo é a China. No Brasil, o maior produtor de calcário é o estado do Rio Grande do Norte, depois Tocantins, depois Goiás. Esse senhor, com essa empresa, ele tinha 3 minas. 2 na cidade de Goianésia, que é interior de Goiás, e uma em Tocantins, que é perto ali, né? É relativamente perto. E aí, o senhor, depois de tocar a vida inteira, com 78 anos, a esposa morreu. E os 4 filhos, ele fez questão de mandar para estudar, fizeram MBA na FGV, os filhos. Desses 4, eram 3 meninas e um menino. O menino não queria nada com o negócio, mas as meninas, ele estava preparando para cada uma tocar uma operação, uma mina. E elas todas engajadas e tal. Só que tem um detalhe. Ele, ao mesmo tempo que ele colocou uma mina na mão de cada uma, elas tinham que tomar as decisões, elas eram diretoras, tá? Era uma limitada com 3 filiais. Só que, assim, ele chegava lá e desmandava. Então, tem a sucessão. A literatura de conflitos sucessórios é assim. Quando a pessoa morre, quando o fundador morre, né, eu tenho chamado horse racing, que é a corrida de cavalo, que eu chamo de estouro de boiada, que é
a competição, quem vence o melhor. Aí geralmente desintegra a família e salve-se quem puder. E tem a chamada Passing the Baton, passando o bastão. Então, o Vance escreveu um livro, em 1987, chamado Passando o Bastão, Passing the Baton. Nunca foi traduzido para português, mas ele tem um negócio muito bacana que ele fala como é que são essas sucessões planejadas. Ele tentou fazer uma sucessão planejada. O problema é que o velho não largava o osso. Então, o que vocês vão fazer? Aqui eu vou apresentar para vocês. Ó, lá eu até coloquei aqui, vocês vão ler o caso. E aqui, lá na apostila, isso aqui tem lá na apostila, que é um slidezinho que eu criei. Cadê ele, gente? O caso sucessão familiar. Deixa eu ver onde é que eu botei esse. Não, tá lá na apostila. Eu vou abrir aqui a apostila rapidinho. Lá na apostila de vocês, lá no finalzinho, nos anexos, tem um slide que eu acho bem importante aqui. Eu vou mostrar aqui, só estou procurando onde é que eu deixei ele. Aqui. Então, lá na apostila, lá no finalzinho. Aqui, ó. Cadê tu aqui? Aqui, ó. Tem isso aqui. Esse é um ciclo, né, de gerenciamento de conflitos do Ralph Kilman. A gente falou aí na segunda aula, quando apresentou aqueles perfis de negociador, né? Ele também criou um ciclo chamado ciclo de gerenciamento de conflitos, com 5 etapas. A primeira delas seria você sentir qual é o problema. Isso vocês, ao lerem o papel, vocês vão sentir qual é o problema. Muitas vezes, você precisa aí na organização sentir qual é o problema. Depois, vocês vão definir o problema. Essa parte é a etapa 2. Vocês vão fazer a etapa 2 e etapa 3. Etapa 1 é individual. Etapa 2 e etapa 3 são coletivas. Então, porque implementar o problema, a solução e avaliar o resultado, teria que ir a campo para fazer isso. Então, o que vocês vão fazer é definir o problema em grupo e produzir soluções. O que fazer com uma situação dessas, em que a estratégia está interferindo nas operações? As operações tá havendo conflito porque o pessoal mais antigo confia no julgamento do velho, e a pessoa de nova geração confia mais nas orientações técnicas das filhas, mas que o pai acha que aquilo ali não vai levar a lugar nenhum. O que fazer? Então, vocês vão ler o caso, vão discutir aqui abertamente, tá? Eu vou tirar o áudio e o vídeo, não precisa me entregar nada, e eu só quero que, e assim, são 8h42, vamos até 9h15, tá? No máximo, que aí eu quero apresentar para vocês o modelo vou apresentar para vocês as culturas corporativas, tá? Porque vocês vão ver aí uma mudança bem interessante desse paradigma, mas aí eu vou deixar para apresentar depois. Beleza? Então vamos fazer assim, vamos. E aí, Júlia, quem tiver aí feito aquele Excel que eu mandei, aí eu vou interpretar, tá? Porque aí a gente finaliza tudo, tá? Apresentar para vocês 2 modelos importantes de gerenciamento de conflitos, está lá na apostila. Depois eu vou apresentar a parte de cultura organizacional, que é bem interessante mesmo, porque esse é o caso, né? Vocês vão ver que a solução passa por aí. Mas vou deixar vocês lendo e discutindo, tá? Eu falei, foi o quê? São 8h42, falei até 9h15, não é isso? 9h15. 9h15,
meia hora para discutir, ler e discutir. O caso é curtinho, eu já resumi a maior parte, tá? Mas vou deixar vocês lendo e discutindo, beleza? Vai ficar nessa sala aqui mesmo e eu travo o áudio e o vídeo, só vou ficar fazendo as minhas anotações aqui. Boa noite. Boa noite, Leandro. Então, os papéis... faltou apresentar aqui para vocês, né? Que esse caso aqui, que é o caso que se chama sucessão familiar, trata-se de uma negociação tipo 4, eu tenho 5 pessoas no mínimo, eu sempre faço com grupos de 5, então vamos fazer aqui com um grupo de 8. É uma negociação tipo 4 externa, porque vocês são consultores externos. Integrativa, porque tem alguns itens aí a serem negociados. Não tem zona de possível acordo. Aqui não vou colocar mediador, não. Não tem principal, não tem agente. Então, vocês que seriam os mediadores aí, no caso. Vocês vão, claro, escolher os critérios objetivos, filosofia de escolha, a escolha em si, critério escolhido, aplicando as técnicas, o ciclo de gerenciamento de conflito, né? Negociar com o grupo sobre o critério escolhido, analisar, avaliar, autoavaliar, internalizar. Então é isso, pessoal. Nossa última tarefa, eu vou deixar vocês aqui discutindo e vou travar o áudio e vídeo. Não precisa me enviar nada, tá? Eu mesmo vou perceber a hora que vocês terminarem a discussão, porque eu vou estar por aqui também, beleza? Então, boa tarefa a todos.
Terminei de ler aqui. Também, terminei de ler. Também já li, eu só não sei, a gente tem que fazer as alternativas e opções também? Ou é só conversar terminei sobre... também. Acho que é só conversar sobre, Ju. Vocês não têm que fazer alternativas nem opções. Aqui é só bater um papo primeiro, identificar qual é o problema e traçar possíveis soluções. Só isso. Tá? Problema Tá cortando o da teu empresa. áudio. Agora tá saindo. Tá saindo. Eu acho ali para iniciar, eu acho que um dos problemas é a centralização no comando, né, pelo senhor, e essa falta de confiança e uma falta de transição, assim, de treinamento, de passar o conhecimento dele para os filhos, assim, né? Acho que falta essa paciência também, esse treinamento. É uma Eu das acho que coisas que eu também, às identifiquei. vezes, falta de objetivos claros, né? E processos e procedimentos claros também. Sim, e é muito ruim quando um chefe vai lá e fala uma coisa e o outro chefe vai lá e tipo, diz outra coisa totalmente diferente. Isso mostra que assim, ele não tá confiando no trabalho dos filhos que ele mesmo quis dar para os filhos, sabe? Então eu acho isso da parte dele extremamente errado. Mesmo que ele não concorde, ele tem que falar com os filhos disso, não com os funcionários. Daí daria para sugerir, tipo, reuniões de diretoria, né? Para conversar sobre as demandas e direções, né? A seguir, né? E daí tomar a decisão, e depois da decisão tomada, não voltar atrás, né? Então, isso dá para fazer por um período de tempo, ele participando, e depois os filhos assumindo, né? Fazer uma transição. É, eu concordo. Tipo, ele fica meio que com um cargo de conselheiro, mas não uma pessoa que manda em si, porque ele também nem quer isso, né? Ele quer se aposentar. Eu acho que ali no papel da consultoria, né, tem o aspecto humano ali, né, que eu acho que a consultoria precisa fazer essa mediação de qual é esse vínculo emocional que o senhor ali tem com a empresa, né, acho que isso é importante, até para ele não se sentir descartado, né, ser feita uma transição e que ele tenha uma participação, acho que num conselho, algo assim, mas que não precise interagir no dia a dia da empresa, né? Acho que isso seria interessante. E com prazos, né? As coisas ter prazos e tal. Eu acho que se a gente for olhar para questão psicológica e aí voltar para a questão do pai deles ali, né? Tem que fazer todo esse preparo. Mas acho que também se tu for olhar para... Porque estava dando um caos dentro da empresa ali, né? Comprometendo o negócio e tudo mais. Se tu vai analisar a fundo a parte do negócio, eu acho que aí tem que ser mais técnico. A sugestão, de repente, de trazer contratar algum administrador, alguém para gerir as 3 unidades e, de fato, irão compor um conselho, mas, não sei, terceirizar essa mão ou realmente fazer com que ele se retire da atividade, né? Fique talvez como acionista ou com alguém que tenha algum poder de voto, mas que não entre dentro da fábrica mandando trocar, porque é uma coisa eu já presenciei cenário assim, e quando tu trabalha com funcionário antigo, muito antigo, que parece ser o caso, né?
eles têm muita dificuldade de substituir o chefe, de receber ordens de novos, mesmo que sejam sucessores ou que sejam terceiros. E aí, se o chefe mesmo, o líder, o cara que fez todo o empreendimento, chega lá e começa, não, volta para cá, volta, começa a ficar uma bagunça muito grande e vai se perdendo o respeito, a credibilidade entre funcionário e diretoria, enfim, né? E compromete muito mesmo o resultado da produção. Então, ali eu vi que tem uma análise psicológica, não sei se a gente tem que levar mais para o lado de conduzir com ele ou ir diretamente ao ponto de negócio, porque o ponto de negócio, acho que, no meu ponto de vista, não permite ficar indo muito lento isso, né? E tendo essa. Ou ele volta e segue, como era, ou coloca um terceiro, ou realmente se retira e deixa a coisa andar como tem que ser, né? Esse é o meu ponto de vista. Também teria que entender se essa divisão de cada filho toma conta de uma estrutura seria o ideal, ou se poderia também ter filhos, ó, você vai cuidar do financeiro de todas elas, você vai cuidar da operação de todas elas, você vai cuidar do RH de todas elas, então teria que também mapear essas habilidades, né, na formação dos filhos, que eu não sei em que eles foram formados, qual é Pois é, eu não a entendi se elas são experiência de cada um deles, né? interligadas também. Mas Elas às são vezes poderia interligadas ter ou um financeiro são único, ter um financeiro que cuidasse de tudo, ter um operacional que cuidasse de tudo, eleger um CEO também que cuide de tudo, o pai vai para o conselho, mas aí teria que essa consultoria tentar mapear isso, né? É estrutura organizacional mesmo, né? Cada um definir direitinho os cargos de cada um, as responsabilidades de cada um, deixar de ser uma empresa familiar e passar a ser uma empresa fácil, né? Bem estruturada. Acho que você pode ajudar nisso. Consultoria. Eu acho que tem um aspecto assim que como foi uma empresa construída pelo senhor, né? Ele é o que mais domina do negócio. Então, assim, a solução, a meu ver, o papel da consultoria, eu acho que é fundamental eles construírem uma solução em conjunto, a família ali junto com o pai, né? Porque ele domina mais o negócio. E o caminho mais inteligente seria fazer essa organização da empresa, como a Raíssa falou, mas de tal forma que ele agregue com a parte técnica por um período e o pessoal se queira aprender com ele também. E isso com prazo, né? Ó, até aqui nós vamos fazer dessa forma. Daqui a tantos meses, em tal data, vai ser um conselheiro mais distante, e aí vai passando gradativamente aquele bastão, né? De fato. E acho que é importante fazer um planejamento estratégico do futuro, né? Que às vezes o que foi feito no passado para chegar até aqui não é a mesma solução para ir daqui para frente, né? Às vezes, para ir daqui para frente, você precisa planejar novas atividades, outras atitudes, né? O que o pai fez, conseguiu trazer até aqui, mas não quer dizer que é receita de sucesso para levar daqui para frente, né? Isso é verdade. A gente começa por pontos bem básicos, como as questões ambientais, questões trabalhistas. Tu pega um tempo atrás de quem construiu alguma coisa aí que está nessa idade de 70 e poucos, 80 anos, e tem seus fiéis escudeiros ainda, funcionários muito antigos, tem outra carga de trabalho, tem outra visão em tempo, em hora, e, enfim, e isso aí tem que adequar, né? A legislação de hoje, assim, tu vai ir por uma cabeça mais antiga e que o cara vai tocar dia e noite, não vai dar bola para alguma questão, principalmente, né, na função de calcário, questão ambiental, para extração, para isso e aquilo, começa a tomar multa, processo trabalhista e coisa errada, e vai virando uma baita confusão, né? E fora todos os outros pontos que são um pouco difíceis, assim, né? Acaba tendo que ter uma reeducação até dos colaboradores, né? Que estão acostumados a fazer de um jeito e aí vão ter que se reeducar também, né? Tem os resistentes, né? Resistentes.
Então, acho que, pelo que eu acho que eu peguei aqui do grupo aqui, seria essa consultoria montar um planejamento, além de estratégico, de organizacional, né? Montar uma estrutura organizacional, definindo os papéis não só do CEO, mas também dos diretores, que podem ser filhos ou podem ser contratados, também terceiros, mas montar essa estrutura de conselho, né? Acho que fazer um planejamento estratégico para definir o futuro, né? Os próximos passos aí da empresa, onde vai atuar, o que vai fazer. E uma dúvida que eu fiquei aqui também, parece que ele tem 3 unidades e tem 4 filhos, né? Tem um filho boiano aí também, né? Tem um filho que não está em canto nenhum, né? Esse não faz nada. Esse não trabalha. Não É, quis. mas gasta o dinheiro da família, né? Então tem que arrumar uma coisa para ele É, fazer. pois é, eu gostaria muito de Recebe e saber como, colabora esse como que aí. Não fica tem isso. nada, não. Acontece muito de só um É filho raro, mas acontece, acompanhar. né? Sempre. É, Eu conheço uma situação aqui que é bem parecida com mais ou menos com esse escopo que está aí, né? Que o professor colocou. Só que o pai não faleceu, o pai ainda está vivo. Só que o que o pai fez? Ele fez já a divisão em vida, né? Então, são 4 filhos, né? Então, um filho cuida da parte comercial da empresa, um outro filho cuida da parte operacional, uma filha cuida da parte financeiro da empresa, e tem um quarto filho que não trabalha na empresa, ele fica para fora. Só que a remuneração deles são todas equivalentes, são todas iguais. Então, todos eles recebem lá o Prolabore, cada um deles recebe o mesmo valor, mesmo que não trabalha na empresa, recebe o mesmo valor. E aí, o que que eles fizeram? Eles se retiraram do controle da empresa, montaram como se fosse um conselho e contrataram um administrador profissional. Esse administrador, ele faz toda a parte de gestão da empresa e aí cada um dá o seu pitaco lá em cada departamento que ele cuida, né? Mas eles ficam mais na parte do conselho mesmo. Existem casos onde os filhos, eles são sócios na mesma proporção, né? Vamos dizer assim, e eles recebem distribuição de lucros iguais. Agora, tem alguns filhos que trabalham, e esses que trabalham recebem prolabore. Os que não trabalham não recebem prolabore, só vai receber a distribuição de lucros. E aí, cada um, às vezes, tem funções até fora. Isso acontece, sei lá, você tem uma família que tem uma empresa dessa calcária e um deles é médico. Vamos dizer assim, ele tem direito ao, ao lucro da empresa, né? Ele tem ações na empresa, mas não necessariamente ele vai atuar no dia a dia da empresa. Então, esse aí ele não recebe o prolabore, ele recebe distribuição de dividendos. Eu acho que nós estamos sendo avaliados, viu? Né, Murilo? Eu tô quietinho aqui só vendo. Eu tô pegando o caso aqui para colocar na inteligência artificial, para ver o que ele fala aí. Inteligência artificial isso aí é fantástico, o negócio é da hora. Ó, tô aqui colocando. Ninguém quer fazer mais nada. Então, mas você vai ver, eu tô rodando aqui, ó, ele tá saindo aqui, ó. Eu peguei esse caso e coloquei aqui no inteligência artificial do próprio Meta, né, do WhatsApp, e o que apareceu aqui? Assim, basicamente o que vocês falaram. Conflito entre os filhos, tá? Esse é um dos problemas. Não tinha conflito entre os filhos. O conflito era do pai com os filhos. Os filhos entre si, um deles não queria tocar o negócio, as outras 3 estavam se sentindo incomodados porque o pai, embora tendo largado, deixado na mão delas, mas nunca deixou efetivamente. Dificuldade de São Francisco de delegar responsabilidades, falta de planejamento sucessório, aí as soluções. Tudo isso que vocês falaram, desenvolver um plano de sucessão,
Na verdade, na vida real, eles contrataram a Fundação Dom Cabral, que tem um histórico de fazer esse tipo de trabalho, né? E foi criada, porque o problema, aquela parte que eu não falei, definir o problema, qual era o problema ali? O problema é que as operações e a estratégia estavam confundindo. Esse mando e desmando. Teve quem falou aí que o fulano contratou um administrador profissional. Foi a solução que eles, na vida real, que eles tomaram. Eles contrataram um diretor para cada mina, fizeram uma holding com 3 empresas limitadas, porque como o meu aluno é advogado e ele é tributarista, então ele também está preocupado em como é que vai fazer para economizar em termos tributários. E essa é uma solução que eu já passei por alguns advogados, bem boa. Tá? Você cria uma holding com 3 limitadas, eles contrataram no mercado pessoas para tocar cada uma das minas, então a operação profissional, montou-se um conselho de administração com os herdeiros e o presidente do conselho de administração, porque também o velho está vivo. Então, não é o fato dele, ele está vivo, ele é o CEO, ele é o fundador, ele é tudo, mas ele ficou como presidente do conselho de administração. Então, eles batem cabeça lá, e isso não interfere no dinheiro entrando. E vou te falar, na vida real aqui no Brasil, o pessoal só chama alguém para dar solução quando afeta dinheiro, quando mexe no bolso. Porque até então tudo isso vai indo certo, vai indo bem, tal. Agora, tem uma coisa que vocês falaram aqui, mas é uma questão de cultura, né? É uma questão de cultura. Alguém falou que é muito hierárquico, ele tem dificuldade de delegar coisas aí e tal, que eu achei interessante. Por quê? Cultura vem sendo estudado desde os anos 60, mais ou menos, para vocês terem uma noção, assim. Aqui, ó, eu preparei um diagrama de culturas aqui para vocês verem. Em 1964, teve 2 cidadãos aí, Blake e Moulton, que estudaram empresas, eles passavam questionário, saber qual empresa era orientada para pessoas, qual era a empresa orientada para resultados. Então, assim, esse foi um trabalho pioneiro para falar de culturas organizacionais. O que é uma cultura organizacional? Teve um outro dia um cara aí que disse o seguinte: a cultura, ela é como as coisas são feitas aqui na empresa. Aí já teve um outro, né, que é o Shine, esse tem um livro em português muito bom, chama-se Cultura Organizacional e Liderança, muito bom, que ele diz que toda cultura ela tem um lado visível, que são os artefatos. Até a forma de você trabalhar, se é em baia, se é em sala individualizada, se o escritório é fechado, se é tudo aberto, se a entrada é imponente, se não é, se você tem uma sala de espera, isso não é. Tudo isso, o jeito que a pessoa se veste, tudo isso são chamados artefatos. Até as próprias gírias internas, nomenclaturas, tudo isso é artefato. Então, abaixo dessa linha aí tem os valores de cada empresa, que geralmente está expresso lá na missão, na visão, né? Principalmente na missão. Quais são os valores da empresa? E, por fim, tem umas ideias básicas aqui, umas premissas. Só que, assim, esse trabalho eu achei muito interessante, porque teve um outro, que para mim é o mais fácil de todos, é a base, são os autores daquele questionário que eu mandei para vocês, que eles investigaram trabalhos anteriores sobre cultura organizacional e dentro de 33 variáveis que compunham uma cultura organizacional, eles acharam 2 excelentes, que meio que resumem quase todas elas. Ou a empresa ela tem uma cultura de estabilidade e controle, ou seja, ela é mais fechada, ou ela tem uma cultura de flexibilidade e liberdade. Ou a cultura é voltada para fora, tem um foco externo no cliente, por exemplo, e trabalha por diferenciação, ou ela é uma cultura de foco interno voltado para a integração. Então, olha só que coisa interessante. Desses 4, essas duas variáveis aqui acabaram gerando 4 quadrantes com 4 culturas. A cultura do clã, o oposto dela é a cultura de mercado,
a cultura da hierarquia, que tem muita estabilidade e foco interno e integração. No clã, você tem liberdade, mas você tem também o foco interno. As pessoas se tratam melhor, por exemplo. Então, a cultura de clã ela é mais colaborativa. Eu tenho um tipo de líder que é o mentor. Você tem os valores de comprometimento, comunicação, desenvolvimento, efetividade e desenvolvimento humano. A hierarquia tem uma orientação controladora, o tipo de líder é um coordenador, um gerente, o valor aí é a eficiência, a consistência, a uniformidade, a efetividade é controle e eficiência. Então, por exemplo, não dá para você ter um McDonald's, por exemplo, com uma cultura de clã. Cara, tem que fazer um hambúrguer igualzinho. Você sabe que o Big Mac ele é feito igualzinho em qualquer lugar do mundo. Então, você tem uma cultura de conformidade, uma cultura de normativa, de estabilidade muito grande. Para isso, uma cultura verticalizada e hierárquica funciona. É diferente da cultura de mercado, que é uma orientação competitiva, que não dá muita importância para os relacionamentos pessoais. O tipo de líder ele é um competidor, ele é um produtor. Os valores aí são market share, atingimento de metas e objetivos, a efetividade na competição agressiva e foco no cliente. Finalmente, tem a cultura da inovação. O ADOC, a adocracia, poderia ser, eu dizer que é uma cultura projetizada. É uma cultura que valoriza pequenas equipes, gente que gosta de trabalhar sozinho, entregar resultado, não ter chefe, ter total flexibilidade e liberdade, cujo tipo de líder é inovador, empreendedor, visionário, tem esses valores todos de agilidade. Agora, se a gente passar um raio-x, tá? Na cultura dessa empresa, chama-se Pirecal, tá? Que tipo de cultura vocês acham que prevalecia lá? Porque pode ser uma mistura delas todas. Aí, aquele questionário que eu mostrei para vocês revelou isso aqui, ó. Eu tenho uma cultura de clã, família, muito forte, com a hierarquia do seu Francisco predominante. Está vendo? Antes do processo sucessório, eu posso dizer que é a linha preta aqui, eu tinha muito pouco foco no mercado e muito pouco foco em liberdade para a criação. A minha força maior era o clã, a estrutura familiar e depois a hierarquia, principalmente com o seu Francisco coordenando tudo lá. Mas a ideia, quando você profissionaliza a empresa, volta ela para o mercado, você cria uma holding, o que você tem é uma expansão, uma diminuição do clã, tá vendo? A linha pontilhada vermelha? Uma diminuição do clã, uma diminuição da hierarquia para uma extensão de foco para ir para o mercado. Tanto é que a empresa queria já participar de... como é que se diz? Já queria entrar na participação de cimento, na indústria de cimento. Olha que eles são só calcário. Então, pessoal, com esse mapinha aqui, ó, né, que foi aquilo que eu coloquei para vocês, pô, dá para ver muita coisa legal. Ó, por exemplo, eu fiz esse exercício pensando na cultura. Eu dou aula no Exército já há 19 anos. Tá? E eu fiz, com base nessa cultura assim, e montei esse gráfico aqui para vocês, para ver o que vocês acharam. Então, como é que era que fazia? Eu fiz um questionário, eu pensei em duas culturas possíveis. Né? A atual, eu pensei nessa que eu não queria, eu queria pensar assim como uma cultura desafiadora e coloquei a ideal. Então, e você vai mapeando isso aqui, tem que totalizar 100 pontos em cada um desses 6 quadrados, retângulos coloridos aqui, ó. 100 pontos. Então, você distribui 100 pontos aqui. Se aqui tem 85, aqui tem 555. Tá? Você tem que distribuir isso daí. E aí, no final, ó, tem resultados na outra aba e aqui sai um gráfico. Então, olha só o que mostrou nesse negócio aqui. O atual, aquilo que eu usei para comparação é extremamente hierárquico,
Onde é que força militar não tem hierarquia? Ela é 100% hierárquica. Aí eu pergunto, vai ser uma organização capaz de criar muita coisa? Porque o processo criativo é totalmente engessado. E é verdade, eu sei. Então, assim, é muito seguir aquele planejamento, aquilo ali, a perfeição. Cultura de estabilidade e controle. O que eu mais gosto é a cultura do clã. É a cultura que você tem amizade, você tem valores, você tem cooperação, você tem pessoas que a competição é secundária, mais importante são as pessoas atingindo resultados e, no final das contas, a empresa provando o resultado através de fidelização de clientes. Percebem? Agora, Júlia, tu fez aí o questionário? Fiz, prof. Compartilha aí para eu ver. Eu vou mandar no. Quer que eu compartilhe ou mande print para você? Manda o print, ou posta o print no grupo e aí eu dou um zoom Tá aqui. bom, só um minutinho. Uhum. E você trabalha em quê, Júlia? Agora eu estou trabalhando com os meus pais na construtora incorporadora deles e eu estou fazendo mais a área financeira e indo no dia a dia de obra para aprender mais com isso com o meu pai, que eu sou formada em engenharia química, então foge um pouco da minha área de atuação. Sim, 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 sim. Ó, Pronto. eu nem vi, ó, não abri a foto ainda, tá? Eu vi aqui que você mandou a foto, mas muito provavelmente você está numa cultura de clã. E vamos ver qual seria o seu desejo. Aí, tá vendo? Daqui a pouco eu vou ganhar dinheiro fazendo mágica aqui, adivinha? Pelo que a pessoa me diz. Olha só, o dela tem um foco muito grande no clã, tá? O atual é hierarquia. O interessante é você querer liberdade. Por isso você vai para o lado da inovação. Olha, mas isso é bem o técnico que fez engenharia. O engenheiro é inovador. O engenheiro tem soluções que os outros não enxergam. Então, mas a sua caminhada ainda é bem assim, a intensidade da hierarquia é muito grande. Mas a adocracia, o ADOC, é aquele que gosta de trabalhar em pequenas equipes, às vezes gosta de trabalhar sozinho, mas gosta de trabalhar com inovação. Se dá bem trabalhando remotamente, sabe? Grupos virtuais, funciona muito bem. Tá vendo? Tá vendo como é que é isso aqui? Pena que a Marili não esteja aqui, mas existe uma tendência das gerações mais novas gostarem desse negócio porque é desafiador. Eu acho que precisa, né, professor? Não dá para se viver para sempre. Todos eles são importantes. Uhum. Agora, sabe quem que vai definir? É o mercado. Também é o sucesso, né? Porque a gente aqui faz as coisas que dão certo. Deu certo, a gente avança. Deu certo, a gente avança. Viu que coisa legal? Vocês podem fazer isso depois. Se quiser mandar aí, eu interpreto. Manda para mim aí no Zap, eu mando uma interpretaçãozinha do que é o atual, do que é o... Eu, na conversa agora, conversando, né, eu começo já a identificar. É porque, veja, se você está numa cultura como, assim, bem oposto de um lado para o outro, muito oposto, o que vai acontecer? Você vai esbarrar em situações diferentes, né? Você desejaria uma coisa, mas o que você tem é outra. E é muito comum, sabe? Juliane, que está aí na Serra Gaúcha, conheço bem essa região. E é muito comum as empresas serem familiares de imigrantes italianos que vieram segunda, terceira, quarta, quinta A geração. minha é. A minha também. Então, bota a gente para estudar, mas quando a gente chega com ideia nova, sabe o que acontece? Tu não sabe de nada. Isso é muito comum nos processos sucessórios com o fundador vivo. O fundador morto, cada um faz o que quer. Geralmente, o pau quebra, né? As famílias brigam. O caso da Dudalina, por exemplo. Seu Rodolfo, Duda, e Dona Adelina, Lina, por isso que é Dudalina, não foram só bons de fazer camisa, não.
Inclusive, eu estou usando até uma deles aqui, ó. Foram bom de fazer também, filho. 16. É, quando morreu a dona Adelina em 2008, mesmo com um plano patrimonial totalmente equacionado, começou uma briga. Por quê? Uma parte da família queria continuar. 11 ficou 11 contra 5. 11 queriam essa cultura de clã e essa cultura de mercado. Não, clã, e o outro queria a cultura de mercado. Um queria continuar com as fábricas, a indústria, alimento, hierarquia, né? Porque é fábrica, indústria, produzindo camisa bonitinho, com a maior perfeição, e outros queriam se atacar na cultura de mercado. Queremos abrir lojas e abriram. Em Paris, em Milão, tem loja do Dali em tudo quanto é canto, nos aeroportos. Que até então você via lojas, você comprava as roupas, né? Mas aí depois você começou a ver loja, e foi um racha, né? Isso na família, isso foi parar na justiça, comarca de Santa Maria. E no CAD, deu briga no CAD, porque eles não quiseram barrar essa divisão. Acabou que um grupo americano comprou a Dudalina e depois revendeu para o grupo Restock, que hoje é o maior grupo de camisaria do Brasil, para vocês verem. Então, esse estudo é um estudo muito bacana, sabe? É um estudo que vai dar muita coisa legal para vocês entenderem conflito. Porque não adianta você separar as pessoas, mandar embora. Muitas vezes o conflito não se resolve aí. Você tem que entender a origem do conflito, que é a origem das culturas. Você pode ter departamentos conflitantes, você pode ter, e vai ter, né? Você pode ter. Tem uma aluna ali que me mostrou uma vez que o desenho dela era um quadrado. Falei, cara, a empresa que você está não tem cultura nenhuma, uma bagunça danada. Ela é mesmo, professor, a maior bagunça mesmo. Ninguém sabe para onde a gente vai. Já pensou? Voltando à primeira aula, né? Do Lewis Carroll na Alice no País das Maravilhas. Quando você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. É isso, pessoal. Então, fica essa reflexão de administração de conflitos. Né? Vocês viram como funciona esse modelo, né? Que é uma técnica, não deixa de ser uma técnica de resolução de conflitos. Viram também um pouco de cultura organizacional e como é que isso funciona. Tem um instrumento para vocês trabalharem individualmente e até coletivamente. Porque você pegar vários departamentos, você for observando um por um, você vai poder, no final, ver qual é a cultura da empresa. Pô. Se tiver muito... Por exemplo, a Júlia botar lá para o pai, de repente a mãe, né, os fundadores aí, de repente a visão deles é outra. E aí que tá, quanto mais diferentes forem as visões, maior a potencialidade de conflito. Concorda? É bem isso. Pessoal, ó, falei de vocês lá para o Daniel Falcão, né? Ele, pô, turma bacana, ele tá feliz aí. A gente encerra as nossas atividades, vamos só falar agora de trabalho individual, de trabalho final, quer dizer. Então, quase todos vocês aqui, né, fizeram as 3 atividades. Eu acho que, não sei se o Everaldo fez hoje, por exemplo, chegou agora no final. Aí depois a gente vai ver aqui quantas atividades foram feitas, tá? Para fazer jus àqueles 3 pontos. Mas aqui, com exceção do Everaldo, todo mundo cumpriu todas as atividades, então tem os 3 pontos. Inclusive, Raíssa, que entrou ontem, mas eu fiz 2 atividades hoje, né? Então está valendo as 2 mais uma da última aula. Então tem 3 atividades. E aí, vou dizer para vocês, a tarefa de vocês tem data 27 de fevereiro. Você tem que postar lá no Eclasse um caso de negociação seu, contendo 1000 palavras. Agora eu vou dar um bônus aí para vocês. E que tem que ter 3 coisinhas. E nós trabalhamos incansavelmente.
Vocês vão descrever um caso de negociação preferencialmente comercial, preferencialmente da sua área, mas pode ser pessoal também em última instância. Não precisa dar nomes verdadeiros das pessoas, mas preservem assim como é que se diz, a parte principal do caso, né, que isso é bem bacana para vocês contarem. Também, se for caso sigiloso, bota lá naquela mensagenzinha lá do iClass. Ah, professor, isso aqui é sigiloso, eu não posso. Não, por favor, mantenha sigilo, a gente sempre mantém, tá? Porque eu estou doido para pegar um caso bom aí que vocês contem, para publicar e depois transformar em caso de negociação, como vocês tiveram na última aula, né? Com o objetivo de, na próxima turma, quem sabe, a gente já viu um caso do Jeremias lá de São Paulo, porque aí eu nem posso apresentar os casos dele, porque é tudo rico. Aí, quando eu chegar lá no interior do Ceará, eu fico, mas São Paulo, outro país, gente rica, mas pode sim, porque quando eu estiver em São Paulo, o pessoal, né, como eu apresentei um caso de, sei lá, 2 milhões, aqui é 7. Somos ricos de Ordens de saúde. Somos ricos de saúde, professor. Então, tá valendo. O que vocês quiserem, façam. Coloquem um caso, descrevam o caso. Eu deixei lá, eu vou até colocar aqui nos grupos, tem 2 templatezinhos, tá? Vou colocar aqui para vocês. Bom, vou colocar aqui um resuminho. Tá aqui, ó, um resumo dos últimos temas, mas aqui, ó, vou colocar para vocês no grupo 2. Eu fiz um resumo das primeiras conceituações das aulas, postei no grupo. Agora fiz um resumo da parte final, só para sedimentar mesmo os conceitos, botei aqui para vocês. E coloquei também, né, nos 2 grupos, as instruções. Estão lá no iClass e o template. O template está escrito em Word, certo? Vocês vão colocar, abrindo o template, vocês vão colocar o caso, você pode escrever ele de ponta a ponta, ou eu botei assim, para quem tem gente que não gosta de escrever, ou não tem paciência para escrever, e aí vai colocando itens, item a item. Só que agora a FGV fez umas mudanças aí, eu preciso falar isso para vocês. Tá? Uma vez postado o caso, a surpresa que eu tenho é que ele pode ser feito em dupla. Pode ser feito em dupla. Então, eu corrijo em 0 dia. Aliás, já tem até um aqui, antes de eu ir embora daqui do estúdio, eu vou corrigir um trabalho que chegou hoje. A turma que terminou segunda-feira. E, gente, dia 27 já é carnaval. 27, Juliano, eu já estou aí. Estou em Gramado. Vou levar meu computador, vou corrigir, vou ficar muito revoltado se deixar para o último dia, mas já está na previsão do último dia. Então, vocês contem o caso de vocês, 3 itens, para ganhar 10, 3 itens tem que estar constando. Alternativas, opções e zona de possível acordo. Isso agora é tranquilo, aqui todo mundo acertou tudo. Por quê? Porque nós exercitamos isso bastante em todas as nossas aulas. Com exceção da primeira, nós fizemos 5 negociações, 4 delas nós exercitamos as técnicas de negociação, nós exercitamos a criação de valor, para que hoje, por exemplo, quando vocês me mandassem aqui, ficassem assim, perfeito no texto, perfeito, sabe? Ficar super bem organizado, e agora vocês estão craques aí. Então, não vai ser nenhum mistério, nenhum problema. Eu corrijo em 0 dia. É isso, pessoal. Professor, Diga. eu só fiquei em dúvida se nós temos que escrever as 2 partes ou é uma só. Isso que eu não peguei ali quando o senhor falou, eu não peguei essa. Aí vocês negociam, né? Se um escreve, outro revisa, se um conta o caso, outro conta o caso, tem que ter 1000 palavras. Se tiver 2 casos pequenos, curtos, está valendo também. Mas aí tem que ver alternativas, opções, onde possível acordo para os 2 casos. E não basta só jogar no texto, não. Tem que me dizer, a zopa é
Alternativas são, né? Você tem que indicar o que é cada coisa. Tá? Aí vocês negociam. Como vocês fizeram quase tudo em dupla, tá valendo. Mas Não, eu quero dizer, professor, Hum. não de em dupla, se tem que ter, digamos, o comprador e o vendedor. Isso, sabe? não. Você vai narrar o caso. Se você quiser fazer isso, quiser ter teu caso publicado, é um bom caminho esse seu aí. Vai te dar mais trabalho, mas tudo bem. Não, eu só queria entender, professor, não quero complicar ninguém. Você descreve o caso, como esse, por exemplo, de sucessão. Por exemplo, aquele caso que eu trouxe de um aluno meu lá de Balneário, né, que ele é incorporador, mas lá dessa cidade do interior, lá de Santa Catarina. Já passo já a palavra, Carlos. Ele ele escreveu o caso. Só que quem transformou em caso de negociação fui eu. Né? Porque aí eu coloco, você é o incorporador, você é o cliente, sabe? É isso. Então, contem o caso do jeito de vocês. Fala, Carlos. Professor, só uma dúvida. Tá entendido, se for fazer em dupla, a gente vai... A dupla vai escolher uma sugestão do tema, vai discorrer sobre. E Sim. quanto à postagem, ambos vão postar no Bem Eclairs lembrado. ou... Bem lembrado. Você vai postar uma vez só, porque o segundo sai com 100% de plágio. Vocês agora têm acesso. Só um da dupla vai postar. Bota o trabalho com os dois nomes, aí eu vou saber de quem é, de quem são, né? Mas sobe um trabalho só. Olha o que aconteceu outro dia. Teve uma aluna que apareceu lá, bandeirinha 100%, aí eu fui ver, só tinha o trabalho dela. Eu falei, pô, eu liguei para ela, eu tenho contato de vocês. Liguei para ela, o que houve? Putz, foi mal, professor. Eu subi o trabalho na conta de outro professor que eu estou fazendo curso também. Estava fazendo 2 cursos, meio que em paralelo, assim, e subiu meu trabalho na conta do cara. E aí subiu para o meu também, deu 100% de plágio. Aí aparece uma bandeirinha vermelha do lado, vem um relatório do Turnitin, que você pode clicar, baixar e ver onde é que está, de onde é que veio. Está lá, submetido à Fundação Getúlio Vargas. Aí, bom, a instrução da FGV hoje é a seguinte, você tem que dar 0, você chama a pessoa, devolve o trabalho, dizendo que tem uma, chama-se improbidade acadêmica, o termo que eles colocaram, que o jurídico da FGV colocou, e tem 2 dias para a pessoa fazer um trabalho autoral. E como é que ela sabe que é autoral? Quando ela subir do lado do trabalho entregue, tem uma bandeirinha que muda de cor. Azul e verde está top. Amarelo já é sinal de atenção, passou de 35% de inconsistências, né? E se ficar vermelho, então, aí não tem jeito. A partir do amarelo, eu já tenho que entrar fazer isso. Dá 2 dias. E se a pessoa fizer errado pela segunda vez, vai ficar com 0. Professor, Eu tira tenho uma que ficar dúvida dando aqui. chances Com, até acertar, não. Diga. é, com relação a essa questão do plágio, tem alguns trabalhos que a gente recebe, vamos lá, um questionário, alguma coisa, e aí eu copio esse questionário e aí vou colocar nas minhas respostas embaixo. Uhum. Esse copiar o questionário gera um plágio? Aí ou gera uma análise? Mas não passa de 3%, 5%, porque com 1.000 palavras, por exemplo, se você usar meu modelo, e o meu modelo, ele tem, se você pegar aquelas palavrinhas que tem lá, que são como o caso começou, conte o caso aqui, papapá, é claro que ele vai estar repetido várias vezes, vai aparecer, mas você não passa de 5%. A questão é o quantitativo. E também a origem, porque teve uma aluna, por exemplo, que pegou um acórdão de inteiro teor do desembargador lá, não sei aonde, copiou, colou. Puf, o caso era aquilo ali, ela botou uma coisinha em cima, botou uma coisinha no final, entregou. Deu 67%. Aí teve que tirar aquilo ali, teve que corrigir, dar o jeito, sabe? Por exemplo, teve uma pessoa que teve 40% de plágio. Só que, assim, nos 60% que eram autorais, que eram dela, ela entregou direitinho o que eu pedi, sabe? Alternativa, opções onde possível acordo. E ela tinha feito os 3 trabalhos. Aí, nesse caso, eu consegui desconsiderar
o que seria os 40%, né, que veio de outras fontes, e não que não fossem autorais, e conseguir considerar os 60%, aí ela ficou com 5,7% no trabalho, e como ela tinha feito todos os trabalhos em sala, 3 pontos, deu 7 cravado certinho. Mas agora, se acontecer isso, a bandeirinha ficar amarela ou vermelha, aí tem que substituir o trabalho todo. Eu já não consigo fazer esse negócio de quebrar a nota para ajudar o aluno, entendeu? Porque a gente recebeu uma normativa que é bem expressa. A pessoa que fez isso aí, eu conheço ela, é bem rigorosa com essas coisas. Então, para isso, vocês não precisam definir nada. Ó, uso de inteligência artificial. Eu uso isso aqui direto, tá? Você tem um caso, aí você escreveu qualquer coisa, dá umas diretrizes, pede assim, para você desenvolver, para a inteligência artificial desenvolver. Você não copia nada daquilo para dentro, porque ele vem com códigos de localização, dos tagzinhos, da onde é que veio aquele negócio. E também do percentual de inteligência artificial. Percentual de humanização é algo que essas ferramentas hoje dão para a gente. Aí vem lá, às vezes 90% IA. Então, o que você faz? Você pede ajuda IA para te desenvolver ideia? Beleza, só não copia e cola aquilo. Olha para ela e escreve você, porque nunca sai perfeito ali. Mas, às vezes, dá uma ideiazinha, você desenvolve a partir da ideia que você viu ali. Aí a ideia é tua, então funciona. Tá? Eu uso direto, faço direto. Né? Tem horas que eu tenho, horas e horas que eu tenho que fazer algumas coisinhas assim, mas eu não trago para dentro. Certo? Porque senão vem com os códigos de localização, né, da fonte. E na hora que você colocar nesses antiplágios da vida aí, vai aparecer o percentual de humanização. Às vezes é 0, é 100% inteligência artificial. Então, vocês têm que ter cuidado com isso. Para isso, você contando o teu caso, você está tranquilo com isso. Você não precisa escrever, definir nada. O caso pode ser de sucesso, pode ser de fracasso. Se for de sucesso, eu não vou perguntar o que você faria de novo, porque eu tenho certeza que você vai dizer, faria a mesma coisa. Mas se for de fracasso, o que você aprendeu em aula que podia ser melhorado? Né? Isso aí é uma coisa boa da gente saber. O que você faria de diferente com o que você aprendeu? E os alunos revelam mesmo, eu poderia ter olhado melhor as alternativas, eu não tive zona de possível acordo nesse caso direito, eu poderia ter estimado daqui até aqui que seria melhor, sabe? É isso. Não escrevam coisas muito antigas. De 1909. Teve um que botou um caso de 1998. Gente, não tinha nem internet nessa época. Nem rede social, então bota coisa mais recente. Professor, no caso, o assunto ele tem que estar ligado à incorporação imobiliária, ou pode ser uma sucessão familiar em um outro Pode ser segmento, uma sucessão familiar, pode. em outro segmento. Pode. De preferência com que vocês estejam trabalhando, mas pode ser de outro segmento também. Eu ouvi você comentando, Leandro, pode ser. Aquele caso que você estava falando aí, pode ser. Caso bem interessante. Beleza, pessoal? Então, cumprimos aqui, só para dar uma finalizada, né? Nós aqui, né? No nosso curso todo, vamos pelas nossa ementa aqui, Nós fizemos toda essa parte. Cadê? Você vê que gestão de conflitos é exatamente o que a gente estava fazendo agora, né? Conflito familiar, conflito sucessório, que são os que mais aparecem nas organizações. Então, tipo de conflito, a gente viu que tem desde o invisível até o visível, conflitos organizacionais, interpessoais, intrapessoais, impactos e consequências nas organizações. Estamos vendo aí culturas organizacionais diferentes quebram a empresa. Técnicas e estratégias de resolução de conflito, critério de utilização. Mostrei para vocês agora aquela técnica de resolução de conflito e várias outras, né, técnicas de negociação, aspectos conceituais, relacionais e culturais de uma negociação. Vemos aí tudo direitinho, a parte de técnicas, tipos e etapas de negociação. Com isso, pessoal, a gente cumpriu
100% da nossa ementa, até mais, né? Porque falamos de cultura organizacional, né? Porque do jeito que colocou aspectos relacionais e culturais, o que dá conflito é isso aí, conflito de cultura organizacional. E é muito demandado hoje em dia, né? Querer saber mais sobre isso e tal, porque é a solução do conflito quando simplesmente separar as partes já não serve mais. Você manda a pessoa embora e o conflito permanece. Por quê? Porque ele é estrutural. E é isso. Perfeito? Então, cumprimos tudo. Como é que se diz? O Lucas ficou muito feliz também do ouvir o feedback de vocês, né? De saber o feedback de vocês. Foi muito legal a participação dele. Nem sempre a gente consegue trazer um profissional da área, mas, eu dei muita sorte também dele poder estar aí, né? Pleno fevereiro, o pessoal está viajando, e ele hoje está naquela inauguração daquele empreendimento aí. Ele mandou mensagem 6 horas da manhã, Murilo, é hoje. Falei, cara, vai com Deus, venda tudo. E seu VGV seja, né, completo, full. E sucesso. Então é isso, pessoal. Ó, contem comigo. Esses 2 grupos aqui vão ficar presentes para vocês até o dia 27. No dia 27 eu acabo com os 2. Vou avisando, corrigir os trabalhos aqui, tá? Vou avisar também quando chegar o último dia. Lembrando que depois do dia 27, cara, não tem choro nem vela, tá? Se der alguma zebra, qualquer coisa, tá com dúvida, professor, dá uma olhada aqui, dou uma olhada. Pô, tu não vai me mandar isso para dar uma olhada no trabalho lá na frente, né? Em cima do laço, porque aí eu certamente vou tá fazendo outras coisas aí. Beleza, pessoal? Então, foi um prazerzão conhecer vocês, né? Fui muito feliz assim de ter podido contribuir aí para a carreira de vocês, né, com alguma coisinha, e espero que vocês tenham gostado bastante aí das nossas aulas. Beleza? Beleza, professor? Muito Valeu, professor. obrigada, prof. Obrigado, professor. Vou encerrar aqui Abraço. a Professor. gravação. Isso. Ó,